O que Tiago está dizendo na introdução de sua carta é que quando somos provados a ponto de não sabermos o que fazer, podemos nos voltar para nosso Pai nos céus e nos abrir com Ele. No primeiro capítulo desta carta, Tiago fala sobre a fonte e a sequência da tentação do pecado. O que acontece quando alguém peca? Tiago fala também sobre as consequências do pecado e nos apresenta o que podemos chamar de a anatomia do pecado. Ele deixa bem claro que a tentação não vem de Deus nem do diabo, a tentação vem de dentro de nós. De acordo com Tiago, tentação não é pecado. No livro de Hebreus aprendemos que nosso Senhor foi tentado em todos os pontos que nós somos e mesmo assim não pecou. Não é pecado ser tentado, mas a tentação muito frequentemente leva ao pecado. Você quer ou não quer pecar? Se você não quer pecar, então breque o pecado na fonte, na tentação, quando é apenas um olhar e ainda não se tornou uma cobiça. É como se a cobiça fosse um imã superpoderoso e a tentação um pedaço de metal. Se você realmente não quiser pecar, deve interromper o campo magnético entre a tentação e a cobiça. Você não pode impedir o primeiro olhar, mas pode recusar-se a olhar outra vez, evitando que a cobiça cresça. A seguir, a epístola de Tiago diz que sempre devemos nos lembrar que a consequência do pecado é a morte. O banquete de consequências do pecado é sempre destrutivo. Neste primeiro capítulo, Tiago também fala como a provação de fé pode nos levar à confiança de fé, que pode nos levar ao triunfo de fé. Tiago falou sobre como Deus pode nos fazer crescer em todas as nossas tribulações e provações. Tiago também falou que não existe nada de bom no pecado, mas pode ser muito edificante passar por esse processo de teste de fé que leva à confiança da fé, que leva ao triunfo da fé ou à coroa da vida. Por outro lado, não existe nada de bom no processo do pecado que leva à morte. Isso também não vem do diabo, mas de você. Temos um problema dentro de nós e precisamos resolvê-lo, mas não conseguimos. É por isso que Jesus ofereceu o dom da salvação do poder do pecado. Resumindo o primeiro capítulo, Tiago, um dos líderes da primeira geração da igreja no Novo Testamento, anuncia 3 preposições. Como podemos ser provados para a vida, como podemos ser tentados para o pecado que leva à morte, e como podemos ser treinados na diferença entre as provações e das tentações. Procure por essas 3 preposições quando estudar o primeiro capítulo da epístola de Tiago. Considere o que ele falou sobre ser provado para a vida. Depois considere o que Tiago falou sobre como somos tentados para o pecado. E depois peça ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração e lhe ensine as diferenças entre ser provado, o que leva à coroa da vida, e as tentações que levam ao banquete de consequências negativas descritas na Bíblia como morte. Deixo um desafio para você. Leia esta carta do começo ao fim e você vai aprender muito. Que bênção maravilhosa contar com você. Muito obrigado por estar aqui. Esperamos que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se ainda não, inscreva-se. Outra coisa, cadastre-se gratuitamente no Encontro com a Palavra. Clique no link que está na descrição aqui, ó. É só clicar e preencher direitinho ali. Você vai se cadastrar gratuitamente e vai receber ainda mais material, vai estar mais próximo do Encontro com a Palavra. Enfim, isso vai ser uma bênção muito grande. Um abraço aqui do pastor Edson Bruno para você.